Olá, meus irmãos de fé, meus irmãos, meus amigos, seguidores do canal, tudo bem com vocês? Mais uma vez começando um vídeo narrando sobre a minha caminhada, sobre a minha espiritualidade, a minha espiritualização, meus estudos, meu desenvolvimento. E neste eu vou narrar o princípio, o início, o meu encontro inicial com a casa que eu estou hoje, o terreiro de Pai Preto, Caboclo Tupinambá, e que foi realmente um grande passo da minha caminhada, um encontro com realmente um mundo inesperado, uma coisa inesperada, um caminho bem repleto bem recheado de desenvolvimento, de aprendizado, de realizações, de trabalho. E foi numa sexta-feira. Eu havia saído de um período de estudo, né? Como eu havia dito no vídeo anterior, e nos meus estudos de magia, e eu encontrava necessitava, eu procurava uma forma de repassar um pouco do que eu aprendi, inclusive na experiência que eu vi, eu narrei isso no outro vídeo, que eu achava que faltava esclarecimento aos adeptos da Umbanda, aos adeptos da espiritualização, dos magos, esse tipo de coisa, né? Então, eu achava incompreensível você executar trabalhos magísticos, religiosos, sem você ter conhecimento do que você está fazendo, por que você faz, né? Os fundamentos básicos. Então eu achei isso muito importante, e eu precisava encontrar um lugar que se pudesse me dar uma chance e o lugar também, a casa, né, de se dedicar a esse tipo de trabalho, né? Para, inclusive, aprimorar os seus médiuns, aprimorar os seus frequentadores, seus adeptos, a própria consulência. Existem situações que a gente precisa esclarecer. As pessoas elas podem viver, de uma certa forma, uma ilusão, né, de que a religião pode tudo, pode qualquer coisa, e às vezes a gente sabe que não é assim, né? Existe uma relação muito importante. E principalmente para o médium, que ele deve saber os princípios do trabalho que ele faz, né? Por que acender uma vela, por que usar um copo d'água, por que usar uma pedra, usar uma erva, e assim por diante, né? Eu achei isso importante. E o meu mentor pediu para que a gente não guardasse esse conhecimento, né? Para que a gente praticasse bastante magia, meu mentor, meu mestre de magia, né? E eu encontrei o Leandro, que é o meu dirigente hoje, até hoje. Isso foi nos idos de 2009, 2010. E eu pude ter essa oportunidade, de conversar com ele. E na primeira vez eu expliquei para ele de onde eu vinha, do curso que eu fazia, do meu início na Umbanda, como foi. Expliquei para ele e falei dos meus objetivos. Falei que eu gostaria de participar desse processo de esclarecimento sobre alguns fundamentos, esse tipo de coisa. E ele acreditou, e ele me aceitou na corrente. Falando propriamente de uma gira de Umbanda, o que eu posso dizer é que eu vinha de um fundamento diferente. Eu vinha de uma relação completamente diferente. Ela trazia muitos fundamentos, muitas ritualísticas do candomblé. Então eram giras de consulta, como a Umbanda faz,
nós tínhamos muitos conceitos de candomblé. Tínhamos muita saída de santo, tinha o bater cabeça, se não era no Congado, a gente batia na casa de santo, a gente tinha realmente uma tronqueira, uma camarinha separada, a gente realizava os trabalhos, né, com o Exu, com Bagira, em separado do terreiro, era um ambiente separado. Nós tínhamos os trabalhos nos pontos de força, nós tínhamos realmente uma ritualística bem diferente da Umbanda tradicional. E essa foi a grande diferença que eu encontrei. Inclusive foi um pouco de choque, né? Porque existiam certos atributos aos cambonos, né? E que na Umbanda é um pouco mais tranquilo, um pouco mais simples, embora muito importante, mas são atribuições mais simples, porque o trabalho também é mais simples, né? Então, para vocês entenderem, nem o hino da Umbanda a gente cantava no primeiro terreiro que eu entrei, e passamos nas aberturas dos trabalhos, esse tipo de coisa, nós cantávamos os hinos que eu conhecia muito minimamente, né? Então, aperfeiçoei esse aspecto, aperfeiçoei a relação com os guias espirituais, com os trabalhos em si, e isso foi passando, então foi passando um ano, 2 anos, e logo as entidades do meu sacerdote, né, do meu dirigente, o Leandro Carmassa, eles começaram a pedir para que eu elaborasse um trabalho para um curso, né, sobre a religião, que falasse sobre a ritualística, falasse sobre a doutrina, falasse sobre a Umbanda em si, né, a fundação, a história da Umbanda, uma Umbanda básica, né. E eu na verdade, eu fiquei um pouco preocupado, porque tinha dificuldade de expor as ideias assim, em público, e principalmente em religião. Mas eu aceitei o desafio, depois de longa insistência, eu aceitei e demos início a um curso básico de Umbanda, que eu tive a honra de ministrar para 6 turnos diferentes, com todos os meus amigos, todos interessados da casa, que frequentavam a nossa casa, nosso terreiro, e eu consegui fazer um trabalho razoável. Conjuntamente a isso, também pude ministrar alguns cursos de magia, mas esses foram um pouco mais adiante, quando o pessoal, propriamente, os médiuns se formavam, né, propriamente umbandistas, reconheciam a doutrina, o fundamento umbandista, aí eles escolhiam se queriam ou não fazer o curso de magia, e eu também tive a oportunidade de ministrar alguns cursos de magia do fogo, que é a magia inicial, né? Que é originada com autorização e originada no Colégio Benedito de Aruanda, do Rubens Saraceni, do Colégio de Magia, né? E eu tive a outorga para ministrar esse curso, né? Inclusive com diploma, com diplomação, né? do pessoal. E foi isso. E assim foi. Esse começo foi basicamente de um trabalho, de muito estudo, e esse foi o início nessa nova jornada, né? E eu fui nomeado o responsável
departamento de educação, de estudos, né, do terreiro. E eu pude realizar um bom trabalho, acredito, muito gratificante. Mantive uma relação muito amigável. Isso me ajudou muito a desenvolver um contato, uma interação com a corrente espiritual, com os espíritos, com as entidades espirituais de meus irmãos, né? E embora eu ainda não incorporasse, mas foi assim que começou. Esse foi um começo, foi simples, né? Mas foi bem profundo. Alcançou um trabalho, alcançou, como é que fala, um desenvolvimento muito interessante e a gente continua à disposição para esse tipo de situação, de trabalho, né? Agora eu estou responsável pela parte de desenvolvimento de arte, né? Mas isso fica lá para frente. No próximo vídeo, então, eu vou contar como foi o meu desenvolvimento nos trabalhos espirituais propriamente dito, as relações com as entidades, então, o meu trabalho de cambono, como a gente pôde colaborar com o pessoal, como eu participei, como eu desenvolvi a minha espiritualidade, a minha mediunidade, né? Como foi guiado e como foi direcionado o meu desenvolvimento. No próximo vídeo, então, eu narro isso para vocês, tá bom? Eu quero desejar muita saúde, muita paz, que Oxalá abençoe a todos, muito axé para vocês, tá? Então, obrigado e até a próxima.